E aí, irmão? E aí, meu querido? Beleza? Aqui o seu convite teu é convocação, né? Não tem assim, convite. Não, convite não, convocado. Falando assim, ó, que hora e Boa. local que a gente vai chegar aqui e vai falar o que a gente tem para É... falar aqui. Boa noite. Quando eu vou receber seu livro? Galera, tá no site. O livro tá em pré-venda com 50% de desconto para chegar em novembro. Tá lá. Já tá lá, escritinho lá, bem. Ainda hoje começou a propaganda. Eu comecei a propaganda hoje do livro, né? Comecei a divulgar agora, né, ele hoje. Cara, brigadão de você estar aqui para falar esse tempo. Vou colocar aqui pra gente, né? O que eu coloquei mesmo? A harmonia, É, Marcelão aí. cara, sei lá, daqui, harmonia, como é que vai ser a Harmonia harmonização daqui para frente, harmonia? Não na lembro. ROF. Eu vou pôr harmonia na ROF para a gente colocar e fixar esse tema, até porque você usou, né, esse nome legal, né, e fez uma brincadeira para com o congresso que vai ser um sucesso ainda, já, né, já foi na sua edição digital, mas eu tenho certeza que quando a gente conseguir fazer isso acontecer aí no Rio, você não vai ficar só no Rio, esse congresso vai circular, porque é muito legal a ideia de unir médicos, dentistas, profissionais do setor de estética falando sobre essa área que é a harmonização orofacial. E que ainda não está em harmonia, né, Du? Pelo que a gente percebe, ainda não chegou nesse momento. Se é que ele um dia chegue, né, esse momento de harmonia, também não creio, mas numa melhor entendimento das partes. E pelo que eu vi, essa é a minha primeira pergunta para você, pelo que eu vi, a própria odontologia, os próprios dentistas ainda não têm uma opinião, vamos dizer assim, formada sobre tudo. Dentro da própria classe odontológica há uma certa desarmonia ideológica, Harmonia. né? Desarmonia Exato. ideológica. Lógico que todos, eu acredito que todos que desejam mais abertura, mais liberação de uma comunicação, menos liberação, todos querem a mesma coisa, né? Todos têm a mesma intenção, que é pelo menos aqueles que a gente circula mais, que a gente conversa, que tem responsabilidades, tem a mesma ideia de deixar essa ciência muito bem estabelecida, com muita responsabilidade. Mas há uma discordância da forma de fazer isso. Como é que você enxerga né, esse momento que parecia que a gente estava unido, de repente a gente se desuniu em algo que estava até unindo a classe, né? Bom, vamos lá, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado, Ricardo, aí pelo convite, por essa convocação. A gente conseguir aqui nessa uma horinha aqui, conseguir elucidar. Eita, peraí que eu fiz cagada aqui. O Vai. computador tem que estar E ligado para estamos poder a luz aqui, estar e ligada. estamos juntos, aqui é tudo assim Aqui, mesmo. se eu desligo o computador, a luz desliga. Então, peraí, o computador tem que ficar ligado aqui na minha frente. Né? Esqueci desse fato. Então é o seguinte, como é que eu vejo o cenário? Eu vejo que as pessoas que têm, de fato, uma dedicação em olhar para a coisa de uma forma a querer entender como funciona o movimento, essas pessoas têm uma tendência de querer organizar e que a coisa funcione. O que acontece que a gente vê, e aí esse é minha grande crítica, a minha grande crítica é o seguinte, a pessoa que vai falar contra ou a favor, até o a favor, tá? Não vou defender que está a favor, não. Ela olha para o umbigo dela. Esse é o grande problema. É um certo egoísmo, porque você não conhece a nova área, e qual é a coisa mais fácil a fazer quando você não conhece? É negar. Como eu não conheço, vai dar uma preguiça da porra eu chegar e conhecer a fundo o que está querendo ser colocado. É mais fácil eu falar que não do que falar que pode. Porque para falar que pode, eu vou ter que entender esse negócio. Então é muito mais trabalhoso. Tá? Se fosse ao contrário, vamos botar aqui, ó, odontologia de 1966, quando foi regulamentada a 5.081, onde a gente tem já de cara uma bucomaxilo, tá? Bucomaxilo. A odontologia nasceu com a bucomaxilo. Ela não nasceu com a endo. Ela nasceu com a bucomaxilo. Era cirurgião onde aconteceu um trauma no hospital e um dentista resolvia
daqui para cima. Tá? Então, o que acontece? Hoje, se a gente colocar no mimimi de hoje, alguém pode falar, não, fratura de assoalho de órbita, isso é da coisa de dentista. Dentista é coisa de dente. É dessa ignorância que a gente está falando, no sentido real de ignorar a área de competência do cirurgião dentista. Então, eu parto da premissa, se eu posso mais, eu posso menos. Se eu posso mais, eu posso menos. Então, o que eu tenho que fazer? Entender como eu faço os diagnósticos, planejamentos, execução e manejo de intercorrência. É só isso. Então, se eu posso resolver uma fratura de assoalho de órbita, uma Lefort 3, olha, você pode resolver a Lefort 3, por que eu não posso fazer uma blefaroplastia? Não faz o menor sentido. Agora, para fazer uma blefaroplastia, basta ser dentista? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, o que a gente tem que fazer? Qualquer pessoa... Basta ser dentista, aí basta ter a graduação, né? Assim, mas aí eu vou além, porque eu sou de uma linha que não é uma linha que a maioria das pessoas defende, que é dos cursos. A maioria das pessoas defende cursos. Então, assim, o curso tem que treinar tal disciplina, tem que estar regulamentado o curso tal, faculdade tal, curso tal. Tá, tudo bem, só que isso é uma parte. Eu já coordenei especialização, Ricardo. Eu sei que a maioria dos alunos não está lá dedicada para ser especialista. Não está. Não adianta estar na grade. E aí o meu senso, que é o meu, do Apicâncio, eu sei fazer um diagnóstico disso? Ou só sei executar? Eu sei planejar? Ou só sei executar? Sei executar? Se der uma merda, eu sei resolver? Ou só sei executar? Então, eu não posso estar num curso em que a maioria das pessoas que estão buscando especialização, que querem um título de especialista, elas querem saber o quê? Executar e ter um canudo para falar que ela pode fazer. Ela não está muito preocupada em fazer diagnóstico. E no meu pensamento é o seguinte, não importa de onde vem a informação, sendo um curso de especialização, de uma residência, de curso online, de onde for. O que importa é, eu como profissional, daqui para cima, minha área de competência eu sei fazer um diagnóstico do que eu estou me predispondo a fazer. Bléfaro, a lectomia que está proibido, tá? Lip lift, Lefort, ortodontia, dentística, não importa o que é. É minha área de atuação. Eu sei fazer um diagnóstico de ter uma cárie, eu sei fazer um diagnóstico disso, sei planejar, sei executar e sei manejar a intercorrência. Para qualquer pessoa fazer qualquer procedimento, eu deveria responder as 4 perguntas sim. Respondeu sim, pode fazer. E o curso? Foda-se o curso. Hoje o conhecimento é democrático. Eu posso aprender num curso, sei lá, que não é nem regulamentado no Brasil, lá na França. E porque eu aprendi lá, eu não posso fazer? É contrassenso. É um contrassenso moral. Então, o que importa é que eu sei fazer o que eu estou oferecendo na minha portinha e que eu sei fazer. Então, assim, os cursos são uma maneira da gente poder balizar que, nesse local aqui, foi ensinado isso. Mas não quer dizer que o aluno aprendeu. Foi ensinado, estava na grade, foi bem dado, foi mal dado. Você sabe, na hora que você está lá ensinando, o aluno pode estar no Zap, está de sacanagem no Zap. Não entendeu porra nenhuma que você falou. A gente dá aula há quanto tempo? Anos. Então, o aluno que está lá, ele pode não estar envolvido, de fato, em querer fazer diagnóstico. E aí eu vou fazer um contraponto de fazer assim, para quem acha que a face, na área de atuação do dentista, tá? A face, eu ia te pedir isso. Faz uma retrospectiva legal e científica rápida aqui. Outro dia a gente bateu um papo, você fez isso para mim. Eu me informo tecnicamente, você sabe, eu me informo tecnicamente com várias pessoas e muito com o Du. Uma retrospectiva legal e científica da harmonização orofacial. Desde os primórdios, onde não se falava de harmonização orofacial, e sim, a gente já tinha leis, né, quando a 5.091, que já colocava a nossa área de atuação e definia algumas coisas. Qual é a lógica para a gente chegar no raciocínio que você tem agora, dentro da legalidade, dentro da ciência? Tá, então vamos lá. A gente tem uma lei, que é a Lei 5.081, tá, que é de 66, que é a lei que regulamenta a odontologia,
que diz lá que a gente pode fazer... 5.081. 5.081 de 66. E nessa lei federal, que na pirâmide de Kelsen está acima, só está abaixo ali da Constituição, mas depois, dentro das normas da odontologia, é a principal, que é uma lei federal. Abaixo dela tem as resoluções. E a gente teve... Bom, a primeira resolução que a gente teve... Não revisei para poder falar, não sabia o que eu falar disso, mas foi a 100, a resolução 100, mas foi 2010. Que tinha uma resolução que saiu junto com a medicina, inclusive. Eles lançaram uma, a gente lançou uma outra e... Né? É isso aí. A 100 de 2010, acho que é 2010. 2010. A 100 é uma resolução que foi elaborada pelo Conselho Federal de Medicina e Odontologia em conjunto, só que na odontologia ela teve um número que é 100 e na medicina tem outro número que não sei qual é o número, que é deles. Que, por sua vez, essa resolução foi um acordo de cavalheiros, essa resolução em conjunto, para regulamentar a atuação do bucomaxilofacial nos hospitais. Especificamente do bucomaxilofacial. O que o buco pode fazer? Só que não é buco. O buco é uma especialidade odontológica. Tá? Uma especialidade odontológica. Então, é o dentista. O dentista pode fazer tal, e não pode fazer tal. Maravilha. Só que, por sua vez, era um acordo de cavalheiros que foi rompido agora, esse ano. A medicina revogou a deles. Ou seja, a gente pode fazer o que a gente quiser com a nossa. Eles já quebraram o acordo de cavalheiro. Tá? Depois veio a 112. Deixa eu até botar aqui no meu site. Não, vale isso porque a gente é muito importante a gente deixar isso registrado, né, pessoal, e entender. Isso que o Eduardo falou, eu concordo totalmente, não pela questão, ainda não vou colocar minha opinião ainda na harmonização e em toda essa história, mas eu concordo com uma coisa plenamente, que é o fato de que se você vai falar de alguma coisa, estude sobre o que você vai falar antes de falar. Isso eu acho que a gente precisa muito na sociedade como um todo, né? Porque a gente vê muitas autoridades, né? Ainda mais aqui, que é um canal livre, né? Que cada um pode falar o que quiser. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu sempre falo para a pessoa: o que você sabe sobre isso, né? O que você tem de conhecimento, o que você já pesquisou. Eu procuro, né, fazer esse exercício sempre. A gente nunca tem total conhecimento de tudo, mas a gente procura o máximo possível se inteirar do assunto, né? E foi muito interessante até, Du, porque quando saiu a resolução nova, 230, já me perguntaram, assim, na mesma hora, né, o que eu achava. Eu falei, cara, nada. Eu preciso entender primeiro o todo. Eu perdi capítulos, né, dessa história, eu perdi capítulos da novela, eu preciso me inteirar da novela para entender. Uma coisa ficou clara para mim na resolução. Enquanto você procura, eu estou aqui enchendo linguiça, você sabe como funciona, né? Mas falando sério, assim, eu achei, já falei isso com você no dia, na live, na tua live, eu falei, não, quero falar sobre ele, porque, primeiro, estava mal redigido, interpretações dúbias, né? Não tinha uma assinatura de quem redigiu, a gente não sabe quem fez, a gente agora sabe um pouco, né? Porque as notícias andam, né? Mas não assinaram, simplesmente alegaram depois que era por medo de que o que estava acontecendo tecnicamente, inclusive tinha tido e já tem uma jurisprudência contra o dentista, mas não contra a dentista por ela ser dentista, contra um profissional de saúde que fez uma coisa e errou. Exato. Como o Eduardo falou, que poderia acontecer na endo, poderia acontecer na prótese, no implante, poderia acontecer. Quem hoje proíbe alguém de fazer implante dentro do consultório porque não é implantodontista? Não tem nada que proíba alguém fazer implante que não seja implantodontista, né? Você pode fazer implante sem ser implantodontista. Então, o que a gente viu ali na resolução, que parecia uma coisa muito arbitrária, no sentido, e sem muito lógica, coerência, porque toma-se uma decisão por um lado, e se isso for coerente, você vai ter que esticar essa decisão para tudo, porque não tem sentido fazer só numa área que já é reconhecida como uma área de especialização da odontologia e não fazer na endo.
e não fazer na prótese, não fazer no implante, não fazer nas outras. Então, por esta questão, mesmo eu não tendo conhecimento legal da história, que agora eu já fui mais informado, das questões ligadas às leis, já me pareceu algo estranho. Segunda coisa que me pareceu estranho, né, o fato assim, de não se conversar com várias lideranças dentro e isso aparecer de repente. E a outra coisa que eu achei engraçada, para mim não foi nem a questão é que a gente não pode pigmentar a sobrancelha, que eu fiquei muito chateado. Né, porque, pô, era um negócio assim... Cara, isso daí do pigmentar a sobrancelha, para mim, é como se mais ou menos falasse que o dentista não pode cortar a unha de ninguém. Eu ia falar isso. Eu não pode cortar unha. Porque proibiu a gente de algo que é liberado para qualquer um. Né? Minha mãe pode, minha mãe está assim, olha lá, minha mãe pode pigmentar a sobrancelha, mas eu não. Chega a ser isso é piada. Não, daí eu falo assim, porra, isso não tem uma lógica da arquitetura, da construção, da resolução. Então parece uma brincadeira. Ô, movimento, ô, Luizão aí. Luizão, aniversário dele hoje, ó, Luiz Braga. Parabéns para você. Mais um parabéns para você, meu querido. Mais um. Esse cara é fantástico. E assim, isso me chamou a atenção, por isso que eu falei, cara, eu quero falar, porque as mães não quero falar nada, não sei exatamente, mas que isso está mal feito dessa forma, com todo respeito ao conselho, que sempre, obviamente, tenta fazer, tenta não, aliás, não pode tentar, eles têm que fazer, né, se colocaram, foram eleitos para fazer, eu sempre lembro aqui, é uma autarquia federal, foi eleito para fazer o melhor para a questão de regulamentação da nossa odontologia. Mas volta aí, você estava lá em 2010, as duas... Na resolução 100. A resolução, como eu falei, foi a resolução conjunto. Depois teve a 112 de 2011, tá? Que foi... já para a gente começar a botar momentos mais atuais, ela foi substituída, tá? Foi revogada pela 145 de 2014. Na 145 de 2014, olha como estava a redação. Olha a redação. Os dois artigos. Permitir o uso do ácido hialurônico em procedimentos odontológicos, com reconhecida comprovação científica. A primeira cagada é o seguinte, você vai permitir o uso do ácido hialurônico. Quem permite essa porra é a Anvisa. Não é uma autarquia. Quem permite é a Anvisa. Tá liberado fazer o... Então, assim, a autarquia não pode permitir uma substância. Não compete a ela. Não é da competência dela. O uso da toxina botulínica será permitido para uso terapêutico em procedimentos odontológicos e vedado exclusivamente para utilização em procedimentos estéticos. Aí você começa a dizer o seguinte, Ricardo, o que é exclusivamente estético se eu tenho uma definição de saúde da OMS, que é um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Essa é a resolução de saúde. O que é saúde? É isso. É um bem-estar físico, mental e social. Eu até brinco com essa definição, porque eu acho até utópica, né? Quem que tem um bem-estar físico, mental e social 100% do tempo? A gente nunca está saudável, né? 100% do tempo, até brinco. Mas com certeza, ela é uma... Fala, Rogério. Ela é uma forma de... Eu vejo assim, eu vejo o CFO colocando determinadas resoluções que não competem a ele, já que uma coisa, existem leis acima disso que já nos permitem fazer isso, e essas sim são as leis que a gente segue e que tem que seguir. Nós estamos aptos por estarmos registrados num conselho de odontologia que tem um rol de procedimentos e área de atuação, né, que a gente pode atuar. Né? Então, nisso me parece até um abuso. Né? Algumas pessoas me falaram que a 230, que nós vamos chegar nela, depois que aconteceu? Depois de 2014, o que aconteceu? Vamos seguir a linha cronológica. 3 semanas depois, viram a cagada que fizeram e revogaram o 45. É o que deveriam ter sido feito na 230 agora. Fizeram um 46. Não 46, ele diz aqui que
permite a toxina botulínica para procedimentos odontológicos e vedado para fins não odontológicos. Mas não diz o que é odontológico e o que não é. Então, acabou o termo estético, ou seja, vedado para estética durou 3 semanas. E até hoje falam assim, mas não pode ir para estética. Onde é que você viu essa porra? Essa resolução só durou 3 semanas, que vedava exclusivamente para estética. Depois, a 146 passou a botar aqui, ó, que era vedado para fim não odontológico. E o que é odontológico e o que não é odontológico? Aí já a questão da estética, o próprio conselho ter usado o termo estético já é um contrassenso e talvez só por isso já tenha motivado uma revogação dessa resolução. Porque é proibido utilizar o termo estético até na extensão de nome. Né? Então, quer dizer, a gente não pode usar, que é uma coisa estranha, porque é um desejo humano, é que nem proibir a palavra estética para a gente é que nem proibir a palavra ética. Sim. Né? A estética é ética. Sim. Faz parte do conceito ético, estética. O bem acabado, né? O que acaba bem, o que é bem estético, o que é bem acabado. Se você gosta, se você não gosta, é outra coisa. Isso não tem nada a ver com estética. Aliás, velho, eu esqueci de te mandar, velho. Saiu um post esses dias, já chegou para mim, eu falei, a Leandro já mandou, tudo colorido, os dentes, cara. Eu falei para registrar que ia sair, eu falei para você gravar, que tá gravado lá. Falei, vai ter dente verde daqui a pouco. E alguém vai poder falar pro cara que é antiestético, ele ter dente verde. A gente está confundindo uma coisa que são protocolos, padrões que nós criamos para imitação de uma natureza. Então, obviamente, quando você imita a natureza, você não vai encontrar na natureza um dente branco, porque não existe um dente branco mentex. Mas se o cara chegar e falar, eu gosto do branco mentex, para mim tem todo o sentido o branco mentex, acho feio que ainda não... Para mim a natureza errou, deveria ter tido o branco mentex. Porque quem faz uma tatuagem também acha que seria legal ter nascido com alguns desenhos, talvez, na pele, né? Então, assim, é seu o dente. A cultura do cigano, todos os dentes metálicos. Não, a gente usava ouro até pouco tempo e é um dos melhores materiais. Se o material é bom, se ele não compromete a sua saúde, você não está criando um dano ao paciente, né? Porque, por exemplo, tem piercings aí que a gente sabe que, cara, fala, bicho, isso daqui vai dar merda, entendeu? Vai dar merda, entendeu? A probabilidade é enorme e vai dar merda. Agora, se isso não causa um dano, e a pessoa fala, eu gosto de dente verde, a odontologia vai lá a qualquer hora, o CFO, quer dizer, uma autarquia, um órgão federal, vai falar para mim o que eu não posso fazer para mim? Isso para mim não casa, pelo menos na minha noção social não tem sentido. Esse órgão, que é a autarquia, ela deveria olhar com um olhar assim, é como se fosse olhar de pai e mãe. Olhar de pai e mãe. É assim, ó, cara, o que pode, mas não é o que eu quero. Assim, mas estava um absurdo, um monte de propaganda. Falei, cara, isso é problema de quem está fazendo a propaganda. Ele vai colher o estudo. E outra, cara, isso é um absurdo, porque assim, já tem no Código de Ética. Já está. Nós não estamos falando de propaganda. Essa propaganda já está no Código de Ética, não precisa repetir. Se a gente gosta e não gosta, se eu Lenzi, concordo, se o outro concorda, se o outro não concorda, aquele é negócio, cara. Aquele negócio. Tem a lei, está lá, a gente tem que seguir o que está lá. Né? Sim. Tem que seguir o que está lá. Agora, não é questão de propaganda. Se o cara abusou da propaganda, então vá punir dentro das... Exatamente, ele vai receber uma advertência do conselho, ele vai receber as informações que tem que receber, e se persistir, ele pode até seguir um processo de cassação do CRO dele, por não estar seguindo o Código de Ética. Então isso já está definido. Sim. Está definido. Eu ainda vou além. Esse Código de Ética é feito por alguém que não estudou marketing. Não, aí a gente entra numa questão... Leia o Código de Ética. Leia o Código de Ética e a gente começa a entrar no que é ética. Tá? O que é ética ou o que é gosto. Então, assim,
O que eu Aliás, falei, para acho que quem perguntou do livro, quando entrou aqui, está no livro. Nossa, eu falo bastante, eu dou entrada na questão ética, do conceito ético, no conceito do que é ético. E é lógico, a ética pode ser determinada em código. Se a gente concorda, eu e você, que ética é cortar cabelo, caiu os dois. Voltou? foi, não, tô aqui, Voltou. tô aqui, Voltou. tô aqui. Eu também estava aqui, é que você parou e eu devo ter parado. O que acontece? Essa questão do código, de você criar um código ético, isso obviamente é social, é uma determinação social. É diferente da discussão da palavra ética, né, do termo ética. Você não está sendo ético. Você está analisando sobre qual prisma da ética. Uhum. Né? Eu até acredito, pessoa, que existe uma ética, uma moral única, que a gente converge para ela de alguma maneira. Mas, por enquanto, a gente precisa socialmente de códigos. E nós temos nosso código. Né? Sim. E que quem escreveu, talvez não... Até assim, é atrasado em relação a tudo. Né? Não só a questão do marketing, nós estamos falando de 1980, 70. Agora nós estamos falando agora de um marketing digital, de um outro momento, de uma outra forma de comunicar, né? que é livre. É livre, sim, que é espontânea, que é numa mídia chamada social. E, ao mesmo tempo, será que não seria pior a comunicação iatrogênica, que é diferente do excesso de comunicação? Eu comunicar uma coisa que é errada. E que a gente vê, às vezes, nomes conhecidos com milhares de seguidores fazendo comunicação que eu já não chamo mais, não chamo mais de antiética, eu chamo de iatrogênica. É uma comunicação errada. Está mentindo. E o cara sabe que está mentindo. Sim. Não é uma questão de gatilho mental, como está em voga, não é nada disso. O cara está mentindo, está falando sim, mentira. Né? Sim. Então, para mim, isso é mais importante. E aí... Bom, então vamos lá. E aí entrou um 146. No 146 entrou essa parte do vedado fim não odontológico. E aí o que acontece? A discussão que o dentista com a cabeça de dentista acha que a área odontológica é só dente. O próprio dentista. E é por isso que tem isso. Quando você não se permite estudar o que a odontologia faz, só o que você faz, e você acha que o limite é o seu conhecimento, esse é o ponto central. Que você acha que o limite é o seu conhecimento. Na hora que eu vou lá atrás, em 66, que eu vejo dentista cuidando de trauma de face, de zigomático, de órbita, de ossos do nariz, não tem como eu falar que a odontologia é só dente. O cara que fala isso, ele ignora uma especialidade que foi uma das precursoras ao nascimento da odontologia, cara. Cirurgia. Uma especialidade que nasceu a odontologia. Então, você começa a ver, eu tenho uma bucomaxilo, que é uma precursora da odontologia, só que por que não é tão comum? Porque 2% dos dentistas fazem bucomaxilo. E 98% não faz. Então é mais fácil eu fazer só o meu feijãozinho com arroz e negar que o dentista mexe aqui, que o dentista mexe aqui. É mais fácil eu negar. Então, aqui, nessa resolução de abril de 2014, aconteceu isso. E aí, o que aconteceu? Tá? O que aconteceu? A gente teve um período, tá? Ó, na 5.081, uma coisa que é importante, ela diz que compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimento adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. Não diz qual curso de pós-graduação. Assim, ó, me formei. Você adquiriu esse conhecimento num curso de pós-graduação? Não diz se é regulamentado pelo MEC. É um curso de pós. É um curso que você fez após a sua graduação. Então, nesse curso, você aprendeu essa técnica para isso? Então, supostamente você pode fazer, porque está aqui na lei, na 5.081. Ele diz que eu ainda posso prescrever e aplicar em especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia. Ou seja, eu posso prescrever e posso injetar, desde que eu ache uma correlação com a odontologia. Se não, o paciente está com abscesso dentário, você não poderia prescrever um antibiótico. Você pode prescrever um antibiótico por causa do parágrafo 2º da 5.081, do artigo 6º. É por isso que você pode prescrever um antibiótico,
um anti-inflamatório, um analgésico, qualquer coisa que tenha uma correlação à tua atividade, você pode prescrever. Você pode prescrever. Pode prescrever tarja preta? Pode, desde que esteja vinculado. O cara tem, sei lá, um bruxismo, você quer prescrever um ansiolítico, você conhece a farmacodinâmica, a farmacocinética, você sabe as características desta patologia, você pode prescrever. Porque você pode prescrever não quer dizer que você sabe prescrever. Lembra sempre disso. Exatamente. O poder é uma coisa. Você pode, tá? Mas quer dizer que você sabe. Tá? Então, quando eu falei aqui no começo, eu posso atuar na face? Posso. Todo dentista pode. Quer dizer que eu sei? Não. Não. Às vezes não. Às vezes não. Eu vou no além, Olense, porque eu sempre dou esse exemplo para ficar muito claro o que é a área de atuação do dentista. Mas aqui não é um absurdo. Dente pode? Dente pode? Pode. Eu posso botar um bracket em alguém, Lense? Eu posso colar um bracket? Não, não posso. Se você não... Eu não sei fazer diagnóstico de ortodontia. Não Eu não sei fazer planejamento. Correto. Eu não sei executar e eu não sei manejar merda. Então, não é porque é minha área de atuação e agora eu estou numa área que não há discussão. Dente é minha área? Claro que é minha área. Óbvio que é minha área. E ainda assim, eu não posso fazer. Porque eu não sei fazer um diagnóstico, nem de como é que eu não sei nem colar bracket, gente. Então não é porque é minha área que automaticamente eu ganho a prerrogativa legal de fazer. Porque uma prerrogativa não é nem legal, uma prerrogativa moral. A gente está falando de moralidade aqui. Moralidade, agora são falando de moral. Eu vou fazer o quê? Estudar qualquer patologia. Hoje, eu dou aula de harmonização desde 2014. Mas eu sei todos os tratamentos de pele que podem ter. Eu, Eduardo Picanço, não sei. Eu encaminho para quem? Para alguém que sabe. Pode ser dermato, pode ser dentista. Mas alguém que sabe fazer gerenciamento de pele. É minha área. Se eu quiser estudar, eu posso fazer? Posso. Mas eu sei? Não. Eu encaminho. Eu sei fazer orto? Não. Eu encaminho. Sei fazer agora, a Roberta Fontanaro está no meu consultório. A gente fez aqui o Diamond Day. O que é isso? É um monte de procedimento mais complexo de gerenciamento de pele que eu não faço. Faço muita harmonização. Mas começa a fazer fio para fazer lifting, com bioestimulador para reestruturar a pele, isso eu não sei. Na hora que eu não sei, o que eu faço? Eu chamo alguém que sabe. Qual a especialidade? Qualquer uma. Não é mérito da especialidade, não é médico ou dentista, tanto faz. Eu chamo alguém da minha afinidade, da minha confiança, que eu sei que tem competência. E esse é o ponto. A gente tem que olhar, aqui ó, o Leandro, a falta de empatia para o nosso colega de outra especialidade, acaba diminuindo a nossa classe. Entender que ainda não entendeu isso. Leandro, perfeito, Leandro. Assim, não é da classe. Não é da classe. Eu posso indicar para um médico ou para um dentista. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Eu acho que se você quer a competência de fazer, como eu já vi médico, cara, já vi médico, tratar sorriso gengival somente com toxina. Por quê? E outra, a gente falou isso outro dia, na outra live, a gente comentou disso. Nós temos, a partir um dermatologista, ele estaria completamente apto, se estudasse, como você fala, podendo, moralmente podendo, estudando um epitélio, um tecido conjuntivo, ele poderia fazer uma gengivectomia, claro, poderia fazer uma gengivoplastia, ele tem capacidade técnica, está apto no sentido de conhecer a anatomia de toda essa região, de conhecer todas a farmacocinética, você fala tão rápido, não consigo falar assim, farmacocinética, de todos os medicamentos que ele precisaria atuar ali, sabe mexer com biomateriais, conseguiria fazer enxertos nessa região de tecido, Então, quer dizer, da mesma forma, a gente tem que entender isso, Du? Pode acontecer. E de ter, talvez, uma área nasça dessa junção, dermatologia, cabeça e pescoço, ortognática, bucomaxilo, e o dentista harmonizador orofacial, talvez até uma especialidade toda diferente que precisa de médicos e dentistas. Talvez a gente vá caminhar na saúde um pouquinho mais das hiperespecializações. Eu acho isso.
Uma coisa que eu sempre fico em dúvida na medicina, se é necessário fazer a medicina inteira para fazer essa especialidade é oftalmo. Sempre fico em dúvida. Falei, pô, sabe que eu entrei na medicina para fazer oftalmo. E saí um ano depois, porque eu fiquei sabendo que era só no 5º ano que ia ter. Eu falei, velho, que ia ter lá pra ver. Então, assim, a gente, talvez algumas outras áreas, a gente fala, não, dentista tem que ser médico. Não, talvez pelo contrário. Talvez o que tem que acontecer é o contrário. Talvez não é todo médico que precisa fazer tudo para, né, para fazer uma determinada área. Talvez a gente não tenha essa necessidade mais daqui a um tempo. E a educação está mudando muito, a forma de educar e a forma de encaixar profissionais no mercado também está mudando. Né? E a gente tem que entender essa mudança. Você tem hoje áreas que surgiram, por exemplo, meu filho faz TEC na ESPM, que é na Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas com uma coisa de tecnologia. Pô, então a ESPM está roubando o curso nosso de tecnologia? Não, é porque chegou uma hora que precisou trabalhar as duas juntas e teve que fazer essa, minha sogra aqui, a multidisciplinaridade, vai ter que fazer essa interdisciplinaridade. E talvez não seja a questão de separar ou ficar criando barreiras e muros, porque se criar barreiras e muros, a ciência não ganha nada com isso. Claro, claro. A ciência não ganha nada. Eu queria muito ver, por exemplo, eu imagino assim, o Du com médico dando curso. Muito legal. Um dermatologista com dentista dando cursos, fazendo cursos. Para que reservar isso? Para que reserva de mercado? Ah, porque eu me formei tanto, demorei tanto para poder fazer tal coisa. Então o outro também, pelo outro caminho, fez o mesmo caminho. Exato. Com outros cursos, com outra coisa. Mas Exato. fez. E na hora, Lenzi, na hora que eu ainda vou, você vai, assim, que esse argumento, que a gente fez 6 anos de medicina e mais 2 de residência, tá bom, 8. Eu fiz 5 de odonto. E depois, as minhas especializações, todas foram pagas. Você recebeu, irmão. Você recebeu. Aí é um melindre, é um mimimi, assim, completamente, que se for para falar de mimimi, a classe odontológica pode chorar muito mais, né? Haja mimimi pra gente. A gente é cuspido no mercado, a gente realmente a gente vai atrás disso. Aliás, nessa onda de biossegurança, quem mais sabe de biossegurança do que qualquer outro profissional de saúde é a gente. Porque a gente aprende a esterilizar o nosso próprio material desde o começo, quem faz sempre, a maioria das vezes, são dentistas de 40, 50 anos que estão lá e supervisionam as meninas que estão fazendo a desinfecção e a esterilização de meio material. Dos materiais. Então, quem sabe de biossegurança é a gente. Sim. Né? Pode saber da teoria, mas na prática se funciona, se não funciona, que problema que você teve no consultório por causa daquilo é a gente. Né? Então, assim, eu acho que aí é uma questão muito bairrista, assim, de eu fiz 6 anos, mais 2 anos. Até porque eu poderia me levar a uma outra pergunta. Desses 6 e 2 anos, quanto você realmente usou para fazer isso que você faz? Entendeu? Então, vem naquilo que eu falei. Talvez não seja mais necessário 6 e 2 anos para se fazer uma coisa que eu poderia soltar profissionais no mercado mais rápido para áreas que eu precisasse. Cara, mas tem muita gente no mercado. Gente, mercado é mercado. Isso aí eu nem discuto. Eu acho absurdo isso aí. Mercado é mercado. Se está tendo gente, está tendo gente. E se não há um controle educacional para isso, aí não é nem do CFO, é EMEC. É outra coisa que não está entendendo a distribuição. Mas eu falei isso em outra live, até só para complementar. Você vai no IPEA e a segunda profissão mais bem remunerada é dentista. Então, bicho, ser dentista é bom no nosso país. Alguém me deu um dado, cara. Puta, agora eu não vou lembrar quem foi. Puta, que foi a única... Foi o Estevão. O Estevão me deu um dado que a odontologia foi uma das poucas profissões que teve superávit em termos de receita, acho que no último ano. Tem que perguntar isso para o Estevão. Assim, porque é lucrativo. É lucrativo, tem espaço, a gente tem que entender mercado. É aquilo que você falou no começo, não é o que você quer. Não é o que você acha bom, é como a coisa acontece organicamente na sociedade. A gente tem que entender que hoje a gente tem uma área que eu acho muito complexa, né? Eu acho a odontologia muito complexa, quem é dentista sabe da complexidade, a gente movimenta um motorzinho, né? Uma sua alta rotação, com uma broca
quantos RPM, Edu? Fala aí. 1.500 RPMs, né? Eu acho que na computação, acho que até beira 10 mil RPM. 10 mil RPM alta. 10 mil RPM. Falei, não, é bem mais, eu estava falando de 10 mil RPM, lá na distal é para trás do segundo molar, né? Que qualquer coisa que você encostar, você detona. Isso a gente pode. Mas trabalhar aqui numa região... Eu falei outro dia isso, até não sei se as pessoas entendem da maneira, mas a gente é muito direto, tanto eu assim, se eu hoje for depender de trabalhar em 1 milímetro da minha face, eu já fiz 1 ano de medicina e sou dentista, apesar de não atuar como, cara, total segurança com dentista, total, velho. Porque o cara que consegue movimentar motor a 10 mil, né, RPM, lá atrás, com a língua fazendo assim, pô, trabalhar aqui com o campo aberto, acabou de trabalhar com o campo aberto aqui, cara, se falar que eu não estou apto habilmente para manipular esse tecido, está de brincadeira, né? Então, assim, em visão chamada de indireta, que chama-se indireta embaçada, não visível, com mais acetato na cara, lupa, pô, bicho, nós somos quase esterêmio, entendeu? Ninja, e é uma profissão difícil. É óbvio que a quantidade pode levar a coisas erradas, né? Como eu acredito que nesse exato momento tem vários cabeleireiros fazendo uma tintura errada, ou pintando uma sobrancelha de um jeito de muito mau gosto, mas nós temos, uma vez que eu concordo na sua síntese do diagnóstico, né, do planejamento, da execução e da intercorrência. Se você está apto a isso, você sabe fazer, e se você está dentro de uma das especialidades né, de uma das áreas médicas odontológicas que te dá direito a atuar naquele espaço, por que não? Por que não? Por que não? A questão não é porque sim, mas por que não? Por que não? Por que não? Eu ainda não enxerguei um por que não. Sabe, Du? Eu falei outro dia para um cara, amigo nosso, falei, por que não? Você sabe, você conversa, eu falei, por que não? Né? Porque estão fazendo besteira, porque estão não sei o que, tá. O Enzo também tá. Eu brinquei, falei, você não faz. Vamos ser bem honestos na nossa... Ele não faz, né? Ninguém não faz. É por isso, ele não faz. Quem nunca cimentou uma coroa, sempre a gente fala em curso, né? Quem nunca cimentou uma coroa com seu protesista, rezando para aquele cimento ser bom mesmo, para fechar aquele espacinho, né? Cara, vamos ser honestos na coisa. Você acha que todas as suturas que acontecem, a remoção de tumor com a área preservada, tudo é perfeito. Biologia é uma coisa totalmente perfeita na mão de cirurgião. Por isso que tem bons cirurgiões e não tão bons cirurgiões. Entendeu? É uma coisa mecânica, você está numa coisa humana fazendo. Aliás, se a gente puder cada vez mais como sociedade reduzir a mão humana, melhor. Ser mais assertivo na mão humana, melhor. E eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ficar muito na área de planejamento e diagnóstico. Em muitas áreas não vejo mais a gente colocando a mão como a gente coloca. E isso não é, cara, pode aceitar. Isso vai acontecer. Isso daí. Lenzi, você está sendo perfeito em dar. Não tem volta nisso, né? Essa visão. Porque assim, hoje, quem nega que será assim, tá no escuro. Porque, esse é o famoso romantismo, que não é uma questão de achar que o mundo vai... O romântico acha que o mundo vai acabar. Eu vou ler, não é romantismo não, cara. É preguiça, é pegada do capital. É preguiça. Por que não é romantismo? Porque para hoje, a pessoa que está focada somente em executar, ela não sabe fazer diagnóstico legal nem planejamento. Ela não sabe. Só que o profissional do futuro vai ser um profissional, que é o que o Lenzi fala do marketing do cuidado, o cara com cuidado, que sabe planejar e diagnosticar. É esse cara aqui. Quem vai executar pode ser uma máquina, mas a máquina não vai poder fazer os planejamentos. A mente humana que faz isso é em função do cuidado com o paciente. Exatamente. Só comentar do Caio aqui, que ele gosta não quer que não faz ainda, é verdade, Caio. Só não assim, cara que... É que isso daí serve para tudo, viu, Caio?
Só o cara que fala que só teve sucesso é porque então nunca empreendeu muito. Porque se empreender muito não vai só ter sucesso, não. Você vai se empreender demais, para ter experiência mesmo, você vai ter que falir algumas vezes em algumas coisas. Não tem jeito. Vários planos não vão dar certo para você entender. E outra, né, cara? O interessante da Lima é o seguinte: quando a Lima fratura, a responsabilidade, a Lima fraturou, nossa, tive uma infelicidade. Não, querido, a Lima fraturou, a culpa é sua. Ou pela Lima, porque ela já teria ter sido 400 mil RPM, a gente fazendo aqui uma cabeça, falando merda aqui, tá vendo? Depois a gente conserta os RPM, tá vendo? 400 mil RPMs, cara, sabe? Corta pensamento. A gente tá numa Lima, se for usada, é porque deixou ela lá envelhecer, ela perdeu, né? Usou mais do que ia usar. Usou mais do que precisava, ou a manipulação foi errada. Quer dizer, você não controlou, não relativizou o canal que você estava em relação à Lima que você... Ou seja, de qualquer maneira, querido, é você que pôs a mão, quebrou na sua mão, entendeu? Então isso sempre vai ser nossa responsabilidade. E para isso, lógico, tem a intercorrência. Como você lida... Aí que eu falo que o cuidado entra também em tudo. Ele entra no diagnóstico, ele entra no planejamento, ele entra na execução e entra na intercorrência. Porque se você faz as coisas com as pessoas com muito cuidado pelo que você está fazendo, obviamente, ela entende isso de você. E ela vê que uma intercorrência é possível, se você lidar bem com aquela situação de intercorrência, indo até o final para resolver o caso, como tem que ser resolvido, nem que você tem que ter a humildade de pedir ajuda, o que é comum. Quem nunca pediu ajuda na odontologia, quem nunca ligou para um amigo, quem nunca falou, cara... Cara, fechou aqui, não consigo ir mais. Né? Quem nunca fez isso? Então a gente tem cuidado do começo ao final. E se você tiver esse cuidado, vamos continuar fazendo pequenos erros, vamos continuar acertando em algumas situações. Isso é parte da biologia, é parte. Você vai para o hospital, você está sujeito a não ter o melhor medicamento. Eu já fiz o teste de dar um contrato para 10 advogados e ter 10 tipos de avaliação diferente daquele contrato. Estou falando contrato. Sim. Então, o que para mim é erro, que não é para você, né? Eu posso olhar um preparo e falar, tá errado. Sim. Será que se a gente colocar para 10 grandes professores um preparo de um dentista bom, nós vamos ter uma nota 10? Nós vamos ter uma nota 10? É muito subjetivo. Muito subjetivo. Nós estamos querendo criar uma coisa assim meio que exata, da onde não é, né? Onde não é. E nós temos que viver com que não é. É por isso que, assim, quando a gente aprende, a gente tem que aprender o que seria a excelência perante essa banca avaliadora aqui. Há um preparo. A gente aprendeu preparo. O Lenz acho que é mais novo que eu um pouquinho. A gente aprendeu. Acho que não. Tem 48. Tem quanto? Eu também, 7,2. Então, mesma época. A gente aprendeu. Porra, no Nossa, tá explicado muita coisa, velho. A mesma odontologia, é a mesma odontologia. Você tinha os preparos do Black, você tinha um monte de coisa ali para o tipo de prótese encaixar de forma mecânica. Mecânica. Não, tinha o famoso clique, né? Você fez o clique, né? O clique. É o clique. Você tinha que terminar, terminar de, né? Eu não sou bom para explicar isso, mas terminar praticamente em 90 graus, no finalzinho, que era para ter o clack. Clack. Era um número zero. Em linha zero. Número zero. Isso aí hoje ninguém sabe fazer esse negócio, que não se faz mais isso hoje. Hoje é prótese adesiva. Todos os meus provisórios faziam clique, velho. Sempre. Pacientes comentavam isso. Falei, seu provisório, eu falei, cara, meu provisório, se você soltar, se for inferior, você pode ir para casa, se não tiver bala de leite Kids, vai ficar. Ele fica. Mas é isso aí. Então, assim, hoje, voltando aqui para nossa linha, eu acho que o profissional, ele tem que olhar o que ele está aprendendo a fazer. Temos 5 minutos. Tem quanto tempo? 5. Puta, fodeu, não vai conseguir chegar nem na 230. Eu não cheguei no 4,5. A gente volta.
Tu quer acabar e continuar? Eu Então vai, então continuo. já vou encerrar e continuar, pessoal. Vamos voltar aí que eu quero Então dizer tá. do negócio. Você tem que ter Encerra esse e continua. final. Não, eu já estava prevendo 21 horas, era live da minha hora, live 21. Falei, eu não vou anunciar, porque tá arriscado essa live com o Lenzi estender. Eu não vou anunciar minha live, porque não Então, vai ter. beleza. Se eu botar outro tema. Vou voltar aqui, peraí. Vamos derrubar e voltar, né, cara? A gente que tem uma visão. O Quadrelli, o Alexandre Quadrelli, um amigo meu, fala o seguinte: é visão sistêmica, Lenzi. É. Visão sistêmica. Você olhar, você não olha só para a coisa, você olha para onde a coisa está inserida e analisa o cenário de uma forma. Exato, exato. É a maneira socrática, né? A maneira não intervencionista do que está acontecendo. Se a gente intervir em toda hora com nossos dogmas, com os nossos paradigmas em cima de uma coisa, a gente vai analisar sempre de um prisma muito, muito pequeno da coisa, muito curto, muito. Por isso que eu falo que hoje, até quando eu vejo, escapando um pouco do tema, quando eu vejo essas coisas de marketing, me incomoda. Você sabe como me incomoda algumas coisas, porque está se perdendo no marketing aquilo que é mais bonito nele, que não é a comunicação e nem o copy, mas é a estratégia. Quando eu vejo tudo muito igual, eu não vejo coisas diferentes, eu vejo as pessoas fazendo as mesmas coisas, com os mesmos gatilhos. Quando você reduz os gatilhos humanos àquela meia dúzia ali, bicho, está muito pequeno. Lógico que nós temos aí arquétipos que se ligam a gatilhos que levam a pensamentos e eles nos seduzem com mais facilidade. Estou falando até quando tem produto, hein? Não vou nem falar quando não tem produto, porque daí é sacanagem mesmo. Mas quando tem produto, você usa, mas estrategicamente os negócios falem muito por causa da estratégia. Não é por causa da comunicação excessiva ou menor, ou, nunca fiz marketing, eu continuo insistindo, nunca fez comunicação. Né? Vamos fazer marketing, a gente tem que fazer uma série de coisas, né, para entender. Então hoje eu acho que essa maneira analítica muito curta, que vem desse imediatismo, de as coisas terem que ser rápidas, não deixa a gente analisar tudo. Aí eu tenho que ter uma opinião rápido sobre uma coisa. Né? Saiu na televisão uma coisa, tem que ter uma opinião. Às vezes eu falo, não tenho opinião. Não consegui nem entender. Quanto mais ter opinião. Né? Se eu não sei a fundo alguma coisa, a ponto de emitir uma opinião, moralmente aceito, seria que você não emitisse opinião nenhuma. Exato. E não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma isso. Outro dia eu estava falando de espiritualidade e me perguntaram, o que você acha de horóscopo? Eu falei, nada. Você não acredita? Eu falei, não falei isso, não acho nada. Não tenho opinião sobre, eu não estudo, eu não abro e vou ver. Então, entendeu? Eu não tive essa curiosidade de estudar. Física quântica eu estudo, mas no horóscopo não. Mas talvez estejam várias respostas minhas ali que eu queira, entendeu? Mas eu não estudei, então eu não tenho opinião. Se eu falar assim, acho que isso é bobeira. Pô, por quê? Mas aquilo que você falou no começo, é porque eu não gosto, porque eu não conheço, então se eu não conheço é melhor negar? Exato, essa pergunta que você fez no começo da primeira parte da live. E é exatamente esse posicionamento que eu falo que é um comportamento infantil, imaturo, de alguém que ainda não entendeu que você não precisa emitir uma opinião sobre que você não tem formação para aquilo, falar que o dentista pode ou que não pode. Por quê? Porque ele conhece a matéria do que está sendo julgado? Não. Então, como é que ele vai dar opinião se pode ou se não pode? O que ele acha? Eu acho que o dentista não deveria. Todo mundo que fala lá que é contra, que o dentista não deveria, não sabe sobre o que ele está falando. Não, porque eu acho que o dentista cuida de dente. Tá bom. Coitado do paulista. Ué. Coitado do paulista. Você quer porque mas é isso. Tem que brincar. Boa. Muito boa. A gente pode fazer muito mais. Eu acho que essa reserva só nos atrapalha. Essa reserva só nos atrapalha. Essa reserva, ela só é uma coisa um pensamento muito antigo, parece meio idade das trevas, né? Reservar o conhecimento para alguns, né? Para poder mais. E isso vem muito da questão do que eu trato no livro, que é
a antítese cuidado-competição, né? O ser humano, ele nasce no momento onde nasce a competição e nasce o cuidado. É aquele momento imaginativo e a gente vive nesse paradoxo do cuidar e do competir. Como é que eu posso cuidar se eu tenho que competir? Né? Como é que eu posso competir se eu tenho que ser competitivo, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar de um monte de coisa, né? Inclusive da minha moral, da minha ética, do que é certo, do que é errado. Né? Então a gente vive entre a lei do Gerson e a solidariedade, a caridade. Né? A gente fica nessa onda aqui e tentando achar um meio termo para se posicionar. E nessa hora é que eu acho que o marketing ele tem vida no cuidado. Ele tem vida ética no cuidado. Ele tem vida competitiva no cuidado, sem a gente apelar para mentira, sem apelar para inverdades, que é diferente de elevar a qualidade, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Tudo bem, a comunicação é que nem contar piada, né? Uma coisa que aconteceu com você. Não foi exatamente aquela tropicada, né, que você deu, não foi exatamente os copos voaram, mas aconteceu. Mas a gente conta de uma maneira mais divertida. Isso não é uma mentira, isso é uma dramatização, né, da coisa. Isso o marketing faz, isso faz parte do marketing, da comunicação, contar uma história legal. O Numile não anda 200 km por hora, mas ele coloca lá os raios indo lá daqui e tal. E quando você pega o guia, você vê que está lá. E, velho, não vai. Né? Não chega. Aliás, o velocímetro não chega até ali. Ele nem tem, né? Então, assim, eu acho que o Estado, e entendo esse Estado de uma maneira bem ampla, qualquer instituição escolher por mim aquilo que eu posso ou não consumir para tentar proteger um consumidor já é muito triste. Né? Já acho muito triste essa questão de marketing. Ah, não pode comunicar isso porque está enganando o pessoal. Peraí, eu comunicar o antes e depois, ó, quanto tempo nós ficamos para liberarem isso? E a medicina não liberou ainda. E a medicina não liberou ainda. E agora, liberar não, legalizar, né? Legalizar. Como a gente sempre fala, quando a gente usa a palavra liberar, é sempre legalizar. Né? Colocar uma regra para isso acontecer e outra, tendo a regra, você pode punir. Exatamente pela regra. Até porque, em termos de responsabilidade profissional, o cara colocar antes e depois é contra ele até. Claro. Eu sempre falei pro meu cliente, cuidado para colocar antes e depois, não por causa do código de ética, por você. Claro. Porque você fez, de certa forma, você fez uma promessa, pode gerar uma interpretação de fins, que você não quis dar essa interpretação. Certo? Então, cuidado, então não é para usar. Chegamos então na 230. Não, chegamos nada. Não. Eu estou chegando na 1,76 ainda. É 1,76. Eu acabei de falar, a 1,45 e 1,46 que foi em 2014. Tá? Até 2016 a gente tinha essa 1,46 vigente. Tá? E aí entrou a 1,76. A 1,76 ela veio para quê? Para delimitar os limites anatômicos da face onde o dentista poderia atuar. Tá? Porque até a resolução 100 de 2010, até 2010, não tinha nada falando qual era a área de atuação do dentista. De limite. Onde é o limite do dentista? Até a 100, que foi essa em conjunto com a medicina, não tinha nada. O dentista pode ir até aqui. Não tinha. Nunca teve. Só em 2010, uma resolução falou, é do ióide para cima. Até 2010 não tinha nada. Não tinha nada. O que falava aquela dentista? Nada. Nada. Tá? Só que como a gente sempre atua para tratar abscesso, tem abscesso na face, você vai drenar, extraoral, sempre atua nisso. A própria especialidade é acupuntura, que é uma especialidade odontológica. Pega a face, pega a pele. Então, assim, não há e pode causar dano, e pode causar dano. Claro. Tem uma especialidade odontológica. Sutura em face, a gente sempre fez. Pode até aqui, mas não pode até aqui. Então, se ficar tomando uma machadada aqui, até aqui eu posso suturar, mas daqui até aqui deixar essa porra aberta. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ó, falar um negócio, cara, que eu vendo nós aqui, você sabe que eu coloquei, não tem que fazer outro. Se vai ficar direito, tem que fazer outro. O cabelo, né, cara?
Você fala, um cirurgião plástico coloca um cabelo, né, cara? Mas é lógico, tem a técnica de extração, é uma cirurgia, mas é um filete. Para a gente não tem não é muito complexo de se aprender e de se executar. Sim. Com certeza a gente aprenderia muito rápido a fazer. E depois é um estudo muito mais de questão estética, inclusive, de posicionamento de cabelo, muito mais do cabelo em si, do que da parte né, do bulbo ali, em si, né, da irrigação e tal, que a gente aprenderia. Então, se daqui para cima a gente vai, cara, tá no hall. Eu não duvido. E o dentista estar atuando daqui a pouco fazendo transplante capilar. E a pergunta que me vem é de novo, por que não? Peraí, deixa eu botar um carregador. Vai. Né? Que a gente venha, por que não? E isso, gente, é natural. É natural. Sempre vai ter aquele, mas vai entrar na minha área, vai entrar no meu cercado, vai entrar na minha especialidade, né? Eu não consigo ver nenhum dermatologista que eu conheço, ter perdido clientes por causa da odontologia nesses últimos 5 anos. Fala assim, perdi cliente para odontologia. Cara, não consigo, não vi ninguém reclamando disso, não vi falando, nossa, tô sabendo. Cara, o que está aumentando, inclusive, é a demanda. Claro, porque com a odontologia ficou mais popular. Mais gente sabe que pode fazer. No bom sentido da palavra popular, né? Ficou se comunicou mais, se falou mais sobre assunto, inclusive deu mais acesso. E, obviamente, vai existir a empatia. Você pode ir no dentista uma época e pode ir no dermatologista na outra e fazer, entendeu? E um procedimento e gostar mais da mão. Nós não estamos considerando a questão pessoal, da empatia, do toque da pessoa, do atendimento da clínica, que a clínica estrategicamente se colocou a ter para atingir seus objetivos. Então, fechar muito, enxergar muita pontinha do iceberg, essa limite. Lógico que a gente precisa, como o Du falou, de novo, né, Du? Isso a gente vai repetir. Conhecimento. Sem isso, nós somos ciência. Se não tiver ciência, Imagina quando chegar ao ponto, tá? Eu estou criando o Congresso Harmonia, que passou para 3, 4, 5 de junho do ano que vem. O Lenze vai fechar o evento. O Lenze fecha o evento. Vou tocar. Eu quero que chegue o tempo em que, se um dentista quiser fazer um curso de dermatologia para entender a pele da face, ele poder se matricular. E a mesma coisa ao contrário, um médico que não sabe fazer gengivoplastia, osteoplastia, de contorno. Fazer um curso. Fazer um curso de estética gengival. E aprender a fazer estética gengival. Por que não? Da mesma maneira. Por que não? Por que não? Por que não? Mas ele vai querer começar a extrair dente. Se ele souber, qual é o problema? Não, é aquela reserva da ciência, cara. Cara, quem é bom, vou falar na câmera agora assim. Quem é bom, não tem que ter medo de outro. Não interessa se esse outro é dentista, não interessa se esse outro sempre vai ter espaço para você. Quem é bom, quem se coloca para fazer as coisas bem, quem arquiteta a sua carreira, né? Quem vai errar, vai acertar, vai fazer e vai ser bom. Entendeu? Não vai ser... Eu falo que essas pessoas, os bons, eles só tropeçam na própria perna. Ninguém derruba ele. Entendeu? Porque ele é bom. A preocupação do bom é com a entrega. Exato. É com a entrega, em ser melhor, em fazer melhor, em acertar. Não é nem contentar todo mundo. É a briga com ele. Eu falo que é o jeito Ayrton Senna de ser, né? É a briga comigo. A briga não é com o outro. Não é ser melhor que o outro. Não deve ter comparação com o outro, nem de ser melhor, ser pior, ser nada. O que você consegue fazer o melhor, até onde o seu melhor vai. Entendeu? Até onde você consegue ir bem. Se dá para tirar 1 segundo na curva, vamos tirar 1 segundo na curva. O problema é que a maioria dos profissionais, e aí não quero chamar a atenção de ninguém, nem da bronca, é isso, mas acontece, a maioria dos profissionais se contenta com medíocre. Se contenta com pouco conhecimento para cumprir aquelas coisinhas que vai chover no consultório. E não continuam estudando. E daí acaba diminuindo o repertório.
E daí, quando ele vê que diminui o repertório, ele entra onde? Na luta de preço. E se ele entra, quando entrou na luta de preço, querido, aí, bicho, já era. Porque daí é uma roda, é um caracol para baixo, né? Entra num caracol para baixo. Você entra no caracol para baixo. Porque daí você quer entregar menos, daí para entregar menos também, daí você quer pôr o preço menor. É um caracol para baixo. Daí você não tem dinheiro para fazer o curso, daí você não. Cara, daí o cara fala assim: vou fazer bar. Só que se o mindset dele, a mentalidade for a mesma, ele vai fazer a mesma coisa no bar. Porque não é fazer um melhor, porque eu posso fazer melhor. Sabe, eu gosto muito quando a gente fala, cara, eu não desisto, cara, às vezes tá bom, mas eu acho que dá para ser melhor. E dá para ser melhor, sempre dá. Sim. E o seu cliente vai olhar no seu olho e vai perceber que você gosta de fazer o melhor. É o brilho. É o brilho. E aí que não se ensina em post, não tem copy, não tem nada, bicho. Porque pode falar o que for, traz. Mas manter cliente é você, tua equipe, tua experiência. É gente. É gente. Sim. Que mantém cliente é gente. Então, se você não estiver preparado para essa experiência. Daí dá um 7,5. Vamos lá, um 7,6. O que um 7,6 resolveu? Estou aqui, ó. Ela resolveu autorizar a utilização da toxina botulínica e dos preenchedores faciais. Agora pode ser qualquer um. Agora pelo cirurgião dentista para fins terapêuticos, funcionais e ou estéticos, desde que não extrapole sua área anatômica de atuação. Aí vem no artigo 2º, no parágrafo 1º, dizendo: a área anatômica de atuação clínico-cirúrgica do dentista é superiormente ao ocioide, até aí a gente já tinha, até o limite do ponto náseo e ossos próprios do nariz, e anteriormente ao tragus, abrangendo estruturas anexas e afins. Então, daqui até aqui, daqui até aqui. Abrangendo anexos e afins, porque, exatamente, se estruturar para cá, eu tenho que poder ir lá. Parágrafo 2º. Para casos de procedimentos não cirúrgicos, de finalidade estética de harmonização facial em sua amplitude, inclui também o terço superior de face. Vai falar, para fazer botox, eu posso. Cirurgia, não. Cirurgia, não. Cirurgia é daqui para cá. Uma toxina, alguma coisa que não corta, tá? Para a galera que está ouvindo aqui. O que é cirúrgico? Quando eu tenho corte e sutura. Tá? Se eu injetar alguma coisa, é não cirúrgico. Injeção é não cirúrgico. Cirúrgico quando eu corto. Eu tenho todas as fases de uma cirurgia. Tá? Eu tenho até a sutura. Então, quando eu injeto alguma coisa, não é cirurgia. É um cirúrgico. Ele revoga a 112, revoga a 145 e revoga a 146. Essa foi um 76 que foi 2016. E aí, quando chegou em 2018, nasceu a 198. A 198, ela deu luz à ânsia de toda a classe odontológica que estava aguardando, e nasceu a especialidade. Então, a especialidade, a harmonização orofacial, nasceu em 2018. Então, só quem pode fazer harmonização orofacial é um cirurgião dentista, que fez odontologia. Porque é uma especialidade da nossa especialidade. Uma especialidade da odontologia. Da mesma forma que eu não posso fazer dermatologia, que isso é da medicina, endocrinologia. Eu posso fazer? Não, que é da medicina. A harmonização orofacial é da odontologia. Vai gerar outro mimimi da porra, porque para mim tinha que misturar todo mundo. Porque hoje a gente começa a ver o seguinte, Lência. Tem muita coisa que eu deveria conhecer, a parte de endocrinologia. Quer dizer que eu vou ser um endócrino? Não, você precisaria conhecer. Mas para muita coisa que eu faço, seria muito interessante que eu conhecesse para poder modular alguns hormônios para que eu tenha mais performance nos meus tratamentos orofaciais. Como acupunturista, tem que conhecer também. É isso. Então, assim, esse fechamento de não tem que conhecer, o acupunturista não precisa conhecer neurologia? Exatamente. Então, esse fechamento de feudos, eu como dentista, poderia fazer uma pós onde eu quisesse. Eu quero fazer pós em dermato facial. Poderia ter, cara. Um endócrino. Tá? Um endócrino, para eu poder entender disso. Aí você depende de um dentista que conseguiu fazer um estudo, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, que pode, para poder trazer esse conhecimento para o Brasil e começar a dar os cursos aqui.
E aí, pô, mas seria muito mais razoável que a nossa própria sociedade médica pudesse abrir para que a gente pudesse fazer uma interseção. Isso é o que vai acontecer, Lência. Essa prepotência, tá, de, só eu sei fazer isso. Você começa a ver o seguinte, o outro amiguinho aqui teve uma outra formação e ele sabe fazer tão bem ou melhor. Outros fazem pior. Mas uns fazem tão bem ou melhor. Peraí, se uns fazem tão bem ou melhor, é melhor eu fechar a porta para ele ou aprender como é que ele faz? Melhor aprender como é que ele faz. Então, deixa eu aprender como um dentista. Acaba essa soberba do médico ser melhor. E a gente entende o seguinte: tem muito dentista tendo campo que era antes do médico. Por quê? Porque está tendo resultado. E aí, o público busca quem? O especialista ou quem tem resultado? Quem tem resultado. E não se justifica nem por uma questão financeira, porque até nós cobramos mais. Nós estamos acostumados a cobrar particularmente por atos cirúrgicos, né, vamos dizer, de todos os tipos, e nós não somos, a odontologia não é tão acessível assim, ela tem considerado com a média, né, brasileira de remuneração do PIB nosso, é pesado, o tratamento odontológico é pesado. Então a gente não é nem questão, porque fazer com dentista é mais barato, porque não é. Então é uma questão de escolha mercadológica mesmo que a gente tem que ter. E outra, sempre deixando muito clara a questão da medicina, que para mim, assim, eu sou um desses defensores da medicina sabe, num grau assim, porque eu sou um defensor da saúde nesse nível, da educação nesse nível, né? Acho que a gente ainda chega lá. Mas a questão do médico é uma área a medicina, a saúde é uma área extremamente zelosa, e a medicina é a que cuida mais amplamente da questão da saúde. Só que o que você falou é muito interessante. A harmonização orofacial é uma especialidade da nossa profissão. Não que eles não possam fazer também. Sim. Por que não? Entendeu? Eles podem criar dentro da dermatologia uma especialidade, né, ali, nova, que é a dermatologia orofacial. Entendeu? Ou facial. Não vai ensinar oral. Nem a hora. Se não quer. Se quiserem, como a gente falou aqui, é difícil, eles vão ter que ter até preparados para aquilo. Entendeu? Para fazer. Eu, particularmente, acho que eles vão precisar de alguns anos de clínica. Mas nós também, dependendo da área, como bucomaxilo, nós tivemos que ir lá fazer a residência de bucomaxilo para mexer naquela região toda. Então, aí a formação e quanto o consumidor vai se colocar na mão de um determinado fornecedor ou não, aí é questão do consumidor. Quando a gente fala essas coisas, as pessoas às vezes falam assim, mas o nosso público não está apto a fazer essa escolha. Fala, Rafa, vi um monte de gente passando aqui, Rafael Ortega, Wagner Ortega, primeiro curso de mestrado em odontologia digital do mundo, provavelmente, brasileiro com certeza, Rafael Monte Alto também está no livro. Cara, e eu vejo às vezes um pensamento exatamente desse medo, né, de se abrir realmente as áreas, começar a ter muita gente melhor. E vai acontecer, né? E vai acontecer. A qualidade vai vir, porque nós temos um grupo de... E eu estava falando, mas estava pensando. Sabe uma coisa interessante? Nós temos muitas escolas de odontologia. Muito mais cursos de odontologia, eu acho, do que pequenos cursos médicos. O médico geralmente faz congresso e faz grandes cursos, em congressos e tal. Mas a gente tem cursos, vários cursos. Imersão, hands-on, a gente tem uma roda de cursos muito maior do que a medicina. Então a gente forma com uma rapidez muito mais rápida. Não digo se está bem formado ou mal formado, já falamos sobre isso. A questão há uma formação, né, há uma compreensão, um trânsito de informação muito mais rápido, talvez, na nossa área, na nossa profissão. Né? E isso deixa realmente o mercado preocupado. Né? E daí, da 198, o que aconteceu? Por que não parou aí? Cara, 198 veio,
teve um embate jurídico, tá? Vamos botar assim, o CFM, Conselho Federal de Medicina, junto com algumas sociedades, dermatologia, cirurgia plástica, eu não vou falar, tem mais umas 3 ou 4 que entraram num processo judicial para tentar derrubar o 98. Tá? Esse processo ficou um tempo e já foi julgado, tá? já foi julgado, e até onde eu tenho conhecimento, foram 8 processos da medicina contra a odontologia para falar que o dentista não poderia fazer isso. Eles perderam os 8. Então, assim, já está batido, já tá definido pela justiça que se tratava de reserva de mercado, não há argumentação moral da medicina para falar que a odontologia não teria competência para fazer harmonização orofacial. Moral, ética e técnica, né? Não tem explicação. Exato. Quase eu não quero porque eu não quero. Não, porque é feio. Não, é feio e bobo, não quero que ele faça. Então, assim, o que é o problema que a medicina levantou para tentar justificar a argumentação deles era que tinha muito profissional fazendo cagada. E aí você quer punir toda uma classe por uma galerinha fazendo cagada, que também tem na medicina. O médico mata mais que câncer acidente de carro. E aí eu vou falar que a medicina não pode ser mais feita porque tem gente errando? Não. O que você tem que fazer? Se você que é médico está vendo a gente aqui, a gente tem que pensar na questão moral. Se tem algum profissional independente, se ele é médico, nutricionista, biomédico, fisioterapeuta, se ele está aquém, você tem que estimular que ele vá além. Não é, pô, aquele ali está fazendo meadinha. Não, cara. Não é isso que você gostaria que fizesse com o teu filho, se teu filho errasse. Você gostaria que alguém pegasse na mão dele e falasse assim, irmão, não faz assim não. Faz um treinamento melhor para você aprender a fazer diagnóstico melhor. Você está errando no diagnóstico do caso, você está errando no teu planejamento. Vem aqui na mãozinha e vamos melhorar. Se você é um profissional, você tem que fazer isso com quem você vê que está errando, que não está de mau caratismo. O cara simplesmente não teve um preparo. E no conhecimento dele, e o Lenz, que a gente já tem um tempo mais de estrada, a gente começa a ver isso na área que a gente milita, na parte de gestão, de marketing, que a ignorância nesse conhecimento faz com que muita gente abra negócio errado, se comunique de forma errada. E se for dentro da técnica, faça a técnica errada, porque ele aprendeu a fazer o quê? A receita do bolo. Porque o conhecimento que ele foi estimulado a ter era que ele aprendesse somente a execução. E é isso que ele carrega quando vai aprender qualquer coisa. Minha especialização de implante, que eu coordenei em 7 anos, muita gente só queria bota onde? Bota aqui, é assim, sem saber fazer diagnóstico. Porque queria fazer a execução para ganhar dinheiro. Esse filho da puta tem que estar morrendo de fome. Esse cara, meu irmão, não é assim não, cara. Não é assim não. Isso vale para endo, para prótese, para harmonização. Vale para tudo. Então, a gente sair, eu vou caminhar assim, ó, na curva de aprendizagem, é natural que quando a gente começa a nossa profissão, a gente não tem essa visão sistêmica. Eu entenda que eu preciso saber uma coisa para poder ganhar dinheiro, que tu precisa viver. Então você aprende restauração, aprende endo, aprende botox. Você quer saber como você gerencia o envelhecimento? Você quer saber, aplica o botox aqui para tirar a ruga e assim você vai ganhar um dinheirinho. Vai fazer o canal assim, vai ganhar dinheiro. Mas você não estuda a forma sistêmica. Então, quando você começa a, de fato, se entregar à sua profissão, a ter maturidade para isso, você começa a olhar de forma sistêmica, cara, mas será que isso aí que eu estou fazendo é o melhor que eu posso entregar para o meu cliente? Os bons profissionais, a gente falou, estão preocupados com a entrega. Então, se você tem esse movimento dentro do teu peito de sempre querer entregar mais, você começa a ver que o que você está fazendo é uma repetição de processo. Você aprendeu a fazer um bolo. E odontologia é você ter uma padaria. Você aprendeu a fazer um bolo. E um bolo para cada um. E para cada um é um bolo diferente. Exato. Não então, tem bolo igual. Esse discernimento, inclusive na parte, que é a parte de administração de consultório, que é a outra parte que hoje eu vejo que a maioria não faz, porque não foi nem sequer estimulada, que deveria aprender a organizar o negócio como negócio.
A gente tem a crença, eu e Lenzi, a gente aprendeu, às vezes eu estou errado, Lenzi, a gente aprendeu que vender era feio. Dentista, odontologia não é comércio. Eu vi isso na minha faculdade. Odontologia não é comércio. Eu concordo, odontologia não é comércio. Mas se você abrir um consultório, qualquer empresa, ela existe com finalidade de lucro. E ainda que você não lucre, você tem que saber fazer um resultado positivo para pagar funcionário, para fazer reserva de capital, para você fazer estudo, para você poder fazer curso, para você poder tirar férias, para você pagar o equipamento quando quebra. Você E tem que se saber fazer remunerar. Né? Você pode até abdicar do seu lucro, mas a sua remuneração você não pode. Olha, são 3 remunerações. Como executor de procedimento, remuneração como gestor do seu negócio, caso você seja, e remuneração como dono. Que quem botou dinheiro nessa porra foi você. São 3 remunerações. São 3. A como dono é a única que você não sai, cara. Que você abriu essa merda. Como gestor, você pode contratar alguém, contrata o Lenzi. Você vai pagar uma grana para ele. Já não faço a gestão, não. Você pode, para executar, contratar alguém. Eu te ensino a navegar nesses 3 aí. É isso aí. Então, uma coisa que a gente discutiu daquela vez que tu me ligou, pô, Picanha, você não faz isso, não faz isso. A gente chama, mas é o que a gente falou aqui, cara. Quando a gente vê coisas que a gente vê que está equivocado, a gente liga pro irmão, né, como se fosse um irmão, e fala, cara, isso está errado. Né? E assim, eu contra-argumentei, e assim, o que eu falo, amanhã, Olense, se você puder, entra nessa minha Masterclass, às 7 horas da noite. Sabe o que acontece? O que eu vou falar é a parte de tributo, cara. Pessoa física, jurídica, dentro da física e dentro da jurídica, como eu criei um simulador que na hora que você bota lá 15 mil de faturamento, 20, 30, 40, da pessoa física, usando o livro caixa, não usando, na jurídica, a diferença do Simples Nacional para o lucro presumido, as diferenças de você mudar de anexo, cara, dá uma economia de, no mínimo, para 20 mil de faturamento, 2, 3 mil por mês, cara. Lenzi, 3 mil por mês. A gente já sabe, né, dessa conta. 360 mil, você pagou a mais em 10 anos, Lenzi. E é bom falar sobre isso, é muito bom falar sobre isso, porque a gente está fugindo um pouco do assunto, mas a gente entra numa área, se eu falar aqui, tu deve ficar falando. Mas o que acontece é que a gente não faz conta, a gente falou da prepotência de algumas profissões, o dentista é muito prepotente na área de gestão, coisa que o médico é menos. Porque o médico, ele vive uma realidade corporativa na sua residência, no hospital. Não têm uma noção hierárquica desde cedo de equipe, né? Você não entra numa cirurgia, você não sente equipe, você não trabalha em equipe, você tem um hospital como uma grande empresa, né, que está ali toda estruturada e que precisa movimentar, lidar com uma série de situações burocráticas. Você tem chefe de equipe, você tem uma série de situações burocráticas que a gente não tem. A gente realmente é cuspido. Quando a gente vai para o mercado, a gente tem o problema técnico e tem o problema de conhecimento de negócio. E aí, cara, a gente fica um pouco prepotente mesmo. Eu acho assim, porque a gente quer dominar gestão de pessoas, marketing, finanças, quer dizer, várias faculdades, várias, na intuição, né? Ah, eu sou bom com a menina lá na frente. Então o cara domina a gestão de pessoas, joga todos os livros de gestão de pessoas tudo fora, porque é tudo besteira, só ser legal, ser gente boa que tá de boa, né? Finanças, pô, cara, tá dando certo, lógico, você não tá pagando nada de tributo, roubando tudo dá certo, roubando sempre dá lucro, roubando... O lucro é imposto que sonega, meu irmão. O nego computa o lucro, a maioria, isso é quase 100%, assim, é impressionante. Então, quando a gente agora, que a gente vai cruzar todas as informações, que tudo vai estar tudo muito bem cruzado pela parte digital, Polícia Federal, cara, depois que acabar essa coisa de tanto de corrupção, o foco é a gente, né? O foco é o branco. Porque quem mais sonega no Brasil são os de branco. Sim. Isso não estou eu que estou querendo falar que, você falou, não, isso é verdade. De pessoas físicas que mais sonegam no Brasil é de branco. Virou até de praxe no médico e dentista no Brasil e perguntar se é com recibo ou sem recibo. Então, se a gente não começar a operar direito,
a gente vai entender, vários vão falir. A próxima pandemia vai ser a da Polícia Federal. Né? Quando eu começar a mostrar para todo mundo que você não tira isso, e não tem esse carro. Na verdade, aí já entra em outra questão, né? Quanto o nego teve que vender o carro top que ele tinha com 2 meses sem receita? Quer dizer, já não há uma administração financeira pessoal boa. Porque em 2 meses ele já quebrou. Né? Quer dizer, não tinha um centavo dentro da clínica, rouba a clínica todo final de mês, não deixa nada lá dentro. Né? Então, e um monte de coisas que quando eu vejo, você sabe, essas coisas de venda de solução simples, eu nunca vejo ninguém falando de secretária grávida, eu nunca vejo de dentista que saiu e levou todos os pacientes embora ali da clínica, eu nunca vejo as merdas. Sempre tá tudo colorido. A vida do marketing que eu vejo de vez em quando na internet é a vida do unicórnio, né, cara? É o marketing do unicórnio. Tá tudo certo, entendeu? Ai, quanto paciente. Cara, você não sabe trabalhar, quanto mais paciente fazendo besteira que você tá, entendeu? Então, cuidado. Molecada, quem é mais novo, tem essa questão imediatista de dar certo. Gruda num cara, gruda num Picanha, vai trabalhar junto numa clínica, vai ver como é que é uma rotina. E outra, cara, não tem demérito nenhum, viu, Du? Tenho falado isso. E vai ser natural. Tanto que eu estou fazendo um projeto exatamente para essa consciência do dentista empregado. Todo mundo fala dentista empreendedor. Dá 380 mil dentistas no Brasil, no final desse ano vai ter, e daí a gente vai ser tudo empreendedor. Cara, não dá. Nós vamos crescer 25% ao ano. É o nosso crescimento, cara. É 33 mil dentistas por ano, 10%, 12%. Cara, depois vai chegar uma hora que vai virar exponencial. Então, assim, é que tem muita desistência, mas para que treinar todo dentista a ser liberal ou empreendedor? Por que eu não posso ter um dentista colaborador? Por que eu não posso ter um dentista funcionário? Por que eu não posso trabalhar em 4 clínicas fazendo implante, cara, e talvez eu vou levar 20 mil, 30 mil para casa limpo? Limpo, claro. Limpo, sem passivo nenhum. O que eu mais falo pro pessoal hoje, Du, é assim, cara, você quer empreender mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tenho. Então vai lá, agora então 02. Então vamos, porque esse mar não tá mais para peixinho. Só vai navegar quem souber navegar. Sabe? É bonito falar das coisas assim de põe um post, vem cá, capta cliente, funil de vendas. Eu vejo um dentista falando, não sabe nem o que está falando. Entendeu? Né? E daí, cara, você fala, caramba, bicho, o nego tá indo em alto mar e, puta, cara, se não tomar cuidado, ele vai morrer lá sozinho e vai se frustrar. E daí a gente olha, depois de 5 anos de formado, e a gente vê 64% de desistência da profissão. Por isso que não tá pior. Dói, né? Dói. Daí você fala, caramba, bicho, estão enganando até a molecada na hora de ser dentista. Estão enganando, estão falando coisas para ele que ele vai dizer que ele não vai conseguir. E a primeira cagada dessa, no meu modo de ver, dentro das universidades, é você tem que ter seu consultório, você vai empreender. Você vai se dar bem se empreender. Não é verdade. Não é verdade. E cada vez vai ser menos verdade. Tem muitos médicos que não têm seus consultórios. Trabalham em hospitais. Né? Então, tomar bastante cuidado. Hoje a gente tem eu acho uma grande diferença que a gente tem no médico e no dentista é que a gente tem assim, grandes médicos ainda aceitam convênio. Tá? Eu queria colocar uma coisa aqui que o convênio médico, quem está aqui na live, assim, pensa, quanto é que você paga no convênio médico? R$500, R$600, R$700. O convênio odontológico é brinde. Na nossa cidade? Já começa assim, olha só. R$500 no médico e você paga mais um caldo de cana e um pastel, ganha odontológico. Então já começa a sacanagem aí. Quando você vai montar um consultório, tá? Vou botar simples, me formei, vou montar um consultório de 30 metros quadrados. Para um médico montar, é uma mesinha, um computador, uma pia para lavar a mão e uma maca. Que geralmente estava na casa dele. É isso aí. E assim, vai gastar quanto? 20, 30 mil para montar? Imagina, nem. Um dentista, para comprar coisa top.
Um dentista gasta 150, 200 mil para montar uma sala Vamos odontológica. falar se ele foi com uma sala legal. Vamos ser bem realistas. Vamos montar uma sala legal, sem muita coisa, né? Sem muita tecnologia. O básico para ele conseguir trabalhar, no mínimo 80 mil. Com reforma. No mínimo. No mínimo. Com autoclave, com tudo? Sim, no mínimo. Fazendo na 30 metros quadrados. Você falou 30 metros quadrados, né, cara? Tem. Quer dizer, assim, sala de espera vai ser igual. Sem inventar muito nas cadeirinhas, porque cada cadeira, que tem, minha mulher dizia de interior, que tem coisa mais cara que existe é cadeira. Né? Sem inventar na cadeira. Se inventar na cadeira, ferrou. Não precisa achar aquela de plástico branca, mas. Cadeira de civil. Cadeira. Cadeira de civil. Isso é muito consultório odontológico. 100 pau, vamos lá, 100 pau. 100 pau. E um médico por 15. 15. Massa. Isso se ele nem precisa. Hoje eles têm muita questão do coworking, funciona melhor para eles, que eu acho uma coisa legal. A gente chega lá porque eu acho que o coworking é a nova realidade odontológica. Talvez, eu chamo a transacionar. Né? Ela vai transitar por ela, mas não sei se... Então, assim, um dentista bota 100 mil, o médico 15. A consulta do médico, R$54 na Unimed. Do dentista é 20, 30. Então, assim, em uma hora, um médico marca 4 pessoas. O médico faz R$200 por hora. O dentista faz os 30, porque a consulta leva uma hora. Então, um dentista bota 100 mil e faz 30 por hora. O médico bota 15 mil e faz 200 por hora. É por isso que a água não bateu na bunda deles ainda. A água não bateu na bunda. A parte clínica, médica, não dá para comparar, porque eles têm uma parte clínica, né? Quando a gente fala de convênio, consultório, a gente está falando muito da parte clínica. Eu acho que o que mais se compara com a gente mesmo, em termos de estrutura de negócio, é o dermatologista, pela questão dos procedimentos todos que ele executa, os equipamentos que ele tem que comprar. Eu acho que é o mais parecido com o nosso modelo de clínica, né? A deles. Fala Camaroff. Conhece Camaroff? Mais conhecido como Limark. E daí ele... Então, acho que é mais parecida, mas não dá para comparar. São duas coisas completamente diferentes. Eu fiz muita consultoria para médico e para dentista, completamente diferente. Completamente diferente. Aliás, nós somos diferentes mesmo, né? Não somos nem primo, nem de primeiro grau. Né? Nós somos primos distantes. Olha só, eu vou aqui, ó. Deixa eu só inverter aqui a tela. A gente estava falando do que o dentista pode ou não pode, isso aqui, ó. E aí, a gente começa a ver, Ricardo, eu como dentista, eu posso resolver isso. Olha o que tem aqui, ó. Olha lá. Posso resolver isso aqui, ó. Foram dentistas que me mandaram, cara. Ó, tem mais aqui? Tem. Então, cara, é isso. Então, Obama veio de onde? O Obama Yes, we can. A gente pode. Sim, nós podemos. We can do. Isso aqui é minha... Boa. Du, para ir encerrando aqui, eu faço sempre uma pergunta. Primeiro, te agradecer de novo de você ter participado no livro, com seu depoimento. Comecei hoje, vamos dizer assim, tinha lançado oficialmente no Garófalo, mas hoje comecei a fazer uma comunicação do livro, vai sair algumas frases aí do pessoal que colaborou, algumas coisas, me inspirou para essa obra. Eu tenho uma responsabilidade grande, né, em cima desse livro, e eu falo que ele realmente, o que eu quero é que ele realmente incomode, no bom sentido da palavra, as pessoas da área odontológica, e quem sabe de outras, porque ele não está restrito ao cuidado odontológico, o marketing do cuidado é um conceito mais amplo, mas que ele incomode as pessoas na questão propositiva do porquê que a gente faz o que faz, porquê que a gente está aqui, porquê que a gente acorda cedo, porquê que a gente fica até tarde, o que te dá prazer, se você contribui com a sociedade, como você contribui, que são questões que eu acho que são mais importantes no meu modo de entender e de muita gente que eu conheço, você é uma delas, do que realmente a questão financeira, que é super válida, super autêntica, né? Tem que existir. Nós, com dinheiro, a gente consegue executar mais coisas na vida e por isso ter mais experiências e por isso evoluir mais a nós e aqueles que dependem da gente, mas não é, com certeza, um motivador de levantar de manhã,
né? Não deve ser, porque a gente está vivendo um momento de estresse, um momento de depressão muito alto, e em todos os níveis socioeconômicos, inclusive do B para cima. Principalmente, na verdade, não inclusive, do B para cima. Eu até brinco, eu falo, pobre não tem tempo de ficar deprimido, né, cara? Vai. Quem menos sofreu com a pandemia foi pobre, porque perdeu, já sabia viver com escassez, né? Então, vai de boa. E a gente, a classe média alta que quer, né, tá naquele leque de consumo, a gente olha para esse momento de pandemia que teve, que eu nem esperava isso comigo, e a gente olha uma situação e fala, cara, será que eu preciso de tudo isso, né? Será que eu tenho essa necessidade de tanto consumo? Então, isso é contraproducente, a gente buscar que as pessoas consumam, que elas não precisam consumir. Né? Então, a gente hoje tem uma visão que a gente tem que levar para todo mundo. Então, eu te agradeço pela tua participação e te agradeço por mais uma vez a gente estar junto, por estar no Harmonia o ano que vem, vai ser épico, vai ser memorável. E, bicho, tamo junto na vida, sabe disso, é meu irmão, tenho um carinho enorme por você mesmo, de coração e de alma, a gente já se falou isso várias vezes, é de sangue mesmo, bicho. Valeu, querido. Querido, obrigado. Pessoal, que teve até agora, depois da aula vai ficar lá no YouTube do Lenze, tá? Então, recomendem para seus amigos, tá? Uma frase que eu não sei de quem é essa frase, mas é uma frase que eu gosto muito. Se você acha que você consegue, ou se você acha que você não consegue, você sempre vai estar certo. Então, a limitação está dentro de você. Tá? Então, acho que essa mensagem final, busque autoconhecimento para não entrar nessa onda de consumo exagerado. Tá? Você vai ver que os prazeres da vida são prazeres e não são coisas. Você vai estar nas suas relações, nos seus relacionamentos, seja com homem, mulher, com filho, com pai, com amigo, com todo mundo. Quando a gente começa a ver as pessoas que estão chegando no final da vida, os grandes arrependimentos não é do carro que não comprou. Puta, é das pazes com o irmão que não fez há 20 anos. Então, deixa para fazer essa ligação hoje, cara. Se você tem alguém que você não fala há muito tempo, liga hoje. Pô, cara, muito tempo que não se fala. Saudade de você, cara. Te amo. É isso. Obrigado? Querido, obrigado. Tamo junto, bicho. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Galera, valeu. Fica lá na Lenze Consultoria. Se gostou, manda para os amigos aí. Lá na Lenze no YouTube tem um monte de lives. Vou editar depois mais essas lives, deixar elas mais sintéticas até. Mas, por enquanto, vão lá. Valeu. Se não gostou, manda também. Mas aí, não gostei dessa live não, assiste aí. Não, mano, a gente se não gostou, não. Assiste pra tu ver como é que é uma merda. Valeu, Graça. Obrigado, valeu. Tchau, cara.